Fala, meus queridinhos e queridinhas! Nós estamos em mais um vídeo que simula o vestibular da segunda fase da FUVEST, beleza? É um treino para você aqui com questões de história da arte que evidentemente estão no vestibular da FUVEST. Ah, você não sabia disso? Sim, no vestibular da FUVEST da segunda fase, a segunda fase, né? Ela é discursiva, beleza? Ela é escrita, você responde escrevendo. Sabe escrever? Você sabe? É isso mesmo, você escreve, e é óbvio que a área de História da Arte não está restrita à área de linguagens, né? Ela pode ser abarcada também por história, por literatura. Já vi cair muitas coisas em inglês, por exemplo, mas cai História da Arte em inglês, em história, em literatura? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode cair nessas áreas transversais imagens, né? Pinturas, esculturas, tiras, certo? Personagens de quadrinhos, enfim, que façam você interpretar profundamente aquela questão. Então, é para isso que a gente está aqui, beleza? Estamos simulando, neste caso agora, certo? A questão da FUVEST de 2022, Vanguardas Artísticas e Ruptura e Herança, certo? Para os meus alunos, evidentemente, está aqui, ó, capítulo 12, 13 e 14, que a gente está mexendo. Essas são as imagens, ok? Então a gente tem lá Paul Cézanne, Claude Monet, Edvard Munch e Henri Matisse, ok? Ou seja, a gente tem a nata das primeiras vanguardas modernistas, ok? Vamos tentar entender a pergunta primeiro e depois a gente vai para as imagens. Vamos lá então? Entre o final do século XIX e o início do século XX, a arte ocidental passou por transformações profundas. Artistas deixaram de buscar apenas a imitação da realidade. A pergunta já está se apresentando para você, ok? A imitação da realidade, e passaram a explorar a cor, a forma, a emoção como elementos autônomos. Autônomos significa que são elementos essenciais ali, né? Não é a história mais a tela que vale a pena, mas em si a formalidade dela, a tinta, né? A cor, as formas, enfim, é isso que dá para a arte moderna o seu contexto. Aí ele vem costurando a ideia, ó. O impressionismo dissolveu os contornos para capturar a luz. Ele fez falou de uma forma poética aí sobre a luz, né, no impressionismo, que era algo muito importante. Cézanne buscou estruturar a natureza por meio da geometria. Ele é uma inspiração para os abstratos, ok? Inclusive para Picasso, que vai criar o cubismo, um dos maiores movimentos de arte modernista, ok? E Munch transformou a angústia em linhas vibrantes. O Munch, que era um expressionista alemão, a gente vai aprofundar ele já já. Matisse, já no século XX, usou a cor pura para expressar a alegria de viver. Ele está fazendo, inclusive, aqui uma citação da própria imagem que aparece num dos links que eu estou colocando para você aqui. Todas essas experiências abriram caminho para as vanguardas históricas, como o cubismo, né? O expressionismo do Munch, o futurismo, que radicalizaram ainda mais a ruptura com a tradição, o surrealismo, enfim, né? Surrealismo você conhece, né? Ah, tá bom. Considerando as 4 obras apresentadas, identifique as transformações fundamentais na relação entre arte e realidade, certo? Olhar para a realidade e imitar ela, foi o que o texto começou a dizer, ou, certo? Características formais mais autônomas, que é isso que o texto disse, né? Características formais são aquilo que os artistas estudam para fazer as obras, né? Se um artista realista estuda, por exemplo, né, além da mistura de cor, né, da profundidade aérea inventada por Da Vinci nas suas obras, vai pesquisar para você saber o que é isso, né? Mas também, por exemplo, a perspectiva. Se um artista realista busca isso, o artista moderno está olhando o gestual,
que ele faz, a tinta que ele coloca, onde que ele coloca, certo? Ele vai olhar o degradê também. Essas são as questões formais, né? Então, volta. Considerando as 4 obras apresentadas, identifica transformações fundamentais na relação entre arte e realidade que emergem nesse período de transição entre a arte clássica e essas inovações. A gente vai ter que olhar de forma artística agora, é uma questão bem artística, certo? Comente sobre a pincelada. Aí, cara, de certo modo, a própria questão afunila, ajuda você ao que você vai comentar, né? Comente sobre a pincelada, a cor, a ausência ou não de profundidade, ele está falando de perspectiva, e a forma, ok? Vamos dar uma olhadinha então agora em todas, ó. Eu vou abrir aqui, você nem está vendo, mas eu estou abrindo. Vamos para a primeira, a obra de Cézanne, certo? Mont Saint-Victor. Desculpe os franceses, não sei se é assim que fala. Ui! Lá! Bom, olha pra esse cara maravilhoso aqui. Olha pra Cézanne, Paul Cézanne, que está pintando a realidade ainda, certo? A gente olha para um quadro desse, a gente entrou na análise. Ai, meu Deus! Entramos na análise já, ok? A gente olha para uma obra como essa e a gente ainda vê a realidade, ok? Inclusive, além de ver a realidade, vemos montanhas, casas, certo? Árvores. Tem uma casinha aqui sim, tem outra casinha aqui, tem várias construçõezinhas, meu Deus do céu. Olha, tem até um aqueduto ou uma ponte, né? Pode ser um aqueduto ou uma ponte. Árvores e tal. Mesmo assim, as cores ainda são reais, ainda são naturais, né? Se a paisagem não tem aquela mesma realidade impressionante que a gente vê em obras, por exemplo, de artistas barroco como o Caravaggio, ainda assim a gente vê a realidade. Mais do que isso, a intenção do Cézanne é criar uma imagem natural, né? A gente na arte não chama isso mais de obra realista, chama de obra naturalista, porque ela já não tem a intenção de imitar completamente a realidade. Ele tem um outro aspecto aqui, mas tem a intenção, sim, que as cores sejam naturais, beleza? Como você pode ver, o artista está mostrando as pinceladas. Isso era algo completamente proibido para artistas do Renascimento, para artistas do Barroco, para artistas do Neoclassicismo, para artistas, né, do Romantismo. A coisa, em todas as épocas, as pinceladas eram mostradas, né? Tinham artistas que mostravam lá no fundo a pincelada era mostrada. É uma pesquisa muito interessante isso, é uma análise muito interessante. A pincelada vem ganhando o primeiro plano, ela vem ganhando, olha meu dedinho se mexendo, vem ganhando o primeiro plano. Cada vez mais, né, a pincelada vem ganhando força, vem ganhando, ela se torna um personagem da obra. Então vamos voltar na questão de novo, a pincelada, cor, ausência ou não de profundidade, mano, forma, mano, certo? Aqui é óbvio que você tá vendo a perspectiva, né? Ele tá mostrando pra você a perspectiva, aquilo que tá mais perto, enfim, aquilo que tá mais longe está menor, né? Tá mais próximo ao ponto de fuga, tá menor, aquilo que está mais distante do ponto de fuga, ou seja, em primeiro plano tem que estar maior, beleza? Profundidade clássica, ok? Profundidade clássica. Mas Cézanne é a influência dos abstratos. Cézanne é a influência dos cubistas. Por quê? Olha só como em toda obra ele vai separar algumas partezinhas da obra. Ele pinta através de regiões pictóricas, né? Olha como essa região pictórica aqui, ó,
tem uma cor, logo abaixo dela a gente tem uma outra cor, logo do lado uma outra, logo em cima uma outra. Ele pinta através de regiões. E se você se atentar mais, essas regiões não são geometricamente absolutas, né? Elas não são retangulares ou hexagonais, não é isso que eu estou dizendo. Mas elas não têm aquela questão orgânica, certo? Onde você não vê exatamente os limites, né, da realidade. Você vê os limites aqui, né? Você vê muito bem as pinceladas onde elas estão e elas formam áreas. Elas vão formando áreas de cor. No Cézanne é isso. Vai pro impressionismo, e no impressionismo, deixa eu só voltar aqui, ó, Impressão ao Nascer do Sol. É essa obra aqui que está endereçada para nós agora. Essa é, de fato, a primeira obra do impressionismo e uma obra com um vigor muito forte, né? Repara que ainda... Vou falar de novo, né? A mesma coisa que eu falei do Cézanne. Então você pode usar, de repente, o mesmo argumento, né? Tecer aí uma resposta que acabe falando das duas juntas ou das quatro juntas. Vamos ver. Eu vou analisar uma por uma aqui para você. Então, essa obra ainda existe, né? A preocupação do Monet ainda é pintar a realidade, ok? Nós temos aqui um cais, certo? Lá de Paris, ok? Nós temos um cais, né? Nós temos um porto, né? Você vai ver aqui a cidade ao fundo, beleza? O rio Sena passando por aqui, ok? Nós temos aqui o sol, nós temos as fumaças da industrialização 1.0, algumas embarcações e pessoas na embarcação, o sol e o reflexo do sol, vamos dizer assim, a essência do que acontece na realidade, ela está aqui. Porém, novamente, o artista está se usando de cores naturais, né? A própria pintura, ela não é realista, mas é naturalista, certo? Ela é um pouquinho, tem menos detalhes, né? E obviamente aqui que o artista ele está usando nesse caso a impressão de imagem. Quem estudou comigo o impressionismo viu que esses caras acompanharam a revolução que a fotografia fez na arte, né? A fotografia ela inicia justamente como o impressionismo é. Ela era, lá no início, o Niepce, em 1826, 1827, 30 e nesses primeiros anos, uma impressão de imagem, uma impressão da realidade. Logo, em alguns anos, ela se torna a realidade absoluta e definitiva, desbancando a arte como um todo, né? Ela vai substituir artistas no que diz respeito ao mercado da arte. Então aqui a gente está vendo uma paisagem que é real, tem inclusive gente fotografando esse lugar hoje, né? E comparando as duas imagens, mas a gente vai ver um interesse naturalista e não realista, né? As cores a mesma coisa. E aqui as pinceladas são mais vigorantes ainda, né? São mais vigorosas ainda, ok? Olha essas pinceladas, como a gente vê o pincel, como a gente vê, inclusive, o carregado de tinta do pincel, né? O cara tava novo, né? Monet novinho, né? Ou seja, fazendo de forma, assim, com a criatividade inesgotável, olhando com aquela força e vitalidade muito grande. Não estava novinho não, viu? Mas, assim, o olhar dele, né? O surgimento da arte moderna, ela era algo impressionante nesse momento histórico. Ela revoluciona não só a arte, como comportamento, ok? Então, já falamos dessa obra. Ah, meu querido, é agora! O Grito. E com o Grito, eu acho que eu não tenho aqui mais... Ah, tenho! Olha só que interessante a gente falar do Grito. Porque o Grito não foi uma tela só, ela foi várias telas, foram várias telas, foram os gritos. E não a gente chama isso de série.
né? Foi uma série artística. E não foi só o Grito, certo? Houveram outras obras em cima dessa ponte aí, que em outra oportunidade eu mostro para vocês, que também tinha a ver com ansiedade, com depressão, né? Esse cara maravilhoso que é o Munch, certo? Ele tinha na família casos de esquizofrenia, né? Ele passou por médicos também, porque em algum momento, né, uma pessoa que vislumbra tantas coisas na frente da gente, que está à frente do seu tempo, que está olhando para coisas que os seres humanos normais, cara, estão preocupados com café, com se vai ter ou não arroz, né? Ah, eu vou trabalhar, será que eu vou no shopping hoje ou não, né? Esse cara não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado com outras coisas. E ele ele está dentro da Alemanha fazendo obras expressionistas, fortes, radicais, gestuais, agressivas, políticas, engajadas muitas vezes, outras vezes não. E assim, a gente pensa um pouco que esse carinha aqui, ele tá dentro do que tá sintonizado com o que está acontecendo no seu tempo, né? Nesse momento histórico, Nietzsche já tinha publicado algumas obras, né? E o Nietzsche, na Alemanha, ele é um cara que vai falar do existencialismo, da alma, do ser, né, do ser humano, né, que é o que o Munch faz. Agora, é claro que eu quero que você observe, vamos dizer assim, a pincelada desse cara, que, veja só, não é mais uma pincelada. Eu sei que aqui essa coisa aí saiu! Eu sei que não é mais uma pincelada. Voltou! Saiu! Não é mais uma pincelada, mais um traço. Veja que as obras ele não está fazendo nem com tinta óleo, nem com pincel, patazavalbilhas nenhuma! Nenhuma! Ele tá fazendo com o quê? Tá fazendo com traço, com giz, com lápis. Mano, ele tá fazendo da forma mais grotesca possível, da forma mais infantil possível, da forma como as crianças faziam na escola. E ele tá falando, isso é expressão do meu sentimento. Isso é expressão do meu ser, ok? Então, volta para a questão de novo, né? Comente sobre pincelada, cor, ausência de profundidade, perspectiva. A gente viu sempre, né? Sempre em todas essas obras, a gente está vendo aqui esse. Vou aprofundar mais aqui, ó, para a gente conseguir ver outras obras. A gente está vendo sempre aqui esse caráter naturalista. Aqui, mais do que naturalista, tem um caráter extremamente poético da alma desse cara, né? Da expressão intrínseca do que esse cara pensa, né? Esse cara realmente deu um pulinho a mais do que Cézanne, e eu não estou menosprezando o Cézanne, nem o Monet, mas os dois estavam olhando para a realidade e fazendo uma revolução incrível, que era o começo dessa transformação do olhar, do comportamento, que depois vai se dar no comportamento, né? Aqui, a revolução está acontecendo no íntimo, dentro do artista, beleza? Por isso a forma aqui é uma forma de ruptura, né? Vamos pegar aqui o Grito mesmo, certo? Ó, aqui a forma é uma forma suja, uma forma estranha, né? Aqui com giz pastel, uma forma grotesca, certo? De arte. E assim, tudo bem você achar que isso não é arte mais, tudo bem você achar que isso é feio, porque, cara, quer saber uma coisa? Essa era a intenção desses caras aqui, ok? E por último, a gente vai para a alegria de viver, que é esse é o estudo. Deixa eu ver se ele abre grande para nós aqui. Esse é o estudo, cara. Eu tive um professor, tem um professor ainda, está vivo, um beijinho para você, Romão, que ele dizia, os estudos fauvistas, né, eram mais impressionantes do que as próprias obras, eram mais radicais e potentes do que as próprias obras, né? Esse é o estudo sobre a alegria de viver, que eram pessoas na frente do Senna, né, dançando,
pintando, comendo, tocando, se beijando, certo? É uma revolução sexual, comportamental que estava acontecendo naquele momento histórico, né? A liberdade que as pessoas tinham, hoje em dia, ela acabou. A gente olha para isso aqui e hoje a gente, nossa, meu Deus, o não posso ver, não posso, certo? Mas o fauvismo vai ser esse movimento que vai ter na cor como o seu ponto-chave, né? Não só na cor, mas também na forma. A simplificação da forma de todos os trabalhos que nós vimos são característicos, né? Se lá no Cézanne a gente vê a pincelada, aqui, e ele fazia a pincelada com áreas de cor, aqui essa área de cor vira, assim, extremamente forte, né? A árvore que tá aqui ganha tons rosas, ganha um tom quase que geométrico, né? Quase que um cabelo aqui, ó. Quase que um cabelo aqui formando essa área de floresta, de árvore, a gente não sabe mais o que é, se misturam muito, é dizer, a poética do artista, nesse caso aqui, né, uma palavra que eu sempre uso em aula, a Unicamp trouxe bastante essa palavra para mim e para você agora, a poética do artista, que é essa poesia individual, a sua característica intrínseca, né, ela tá reverberando aqui. Olha o traço do cara, né? Olha como ele trabalha com o pincel, como ele não tem nenhum medo de mostrar a pincelada ou de fazer uma pessoa completamente rosa ou laranja e por aí vai, né? Essas pinturas revolucionaram esse período histórico. Bom, agora não. Aqui nós fizemos então já a pergunta toda, é uma pergunta mais artística, certo? De profundidade artística. Vamos para a próxima, beleza? Questão número 2. Questão número 2, eu vou falar de vanguardas mais radicais ainda, ó. Vou falar do dadaísmo, Red Mage, de Marcel Duchamp, vou falar do surrealismo, vou falar do futurismo, do Umberto Boccioni e da Bauhaus, junto com alguns cartazes nazistas, ok? Então vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, as vanguardas artísticas propuseram rupturas radicais com a tradição, mas cada movimento teve uma relação diferente com a sociedade e a política. Opa! A questão aí está apontando para a sociedade, para o universo social, mas também para o universo político. O dadaísmo negou a própria arte como instituição burguesa. Vai pegando aí as dicas que ele está te dando na própria resposta. O surrealismo buscou libertar o inconsciente. O futurismo, ao contrário, abraçou a guerra e o fascismo. Já a Bauhaus defendeu um design funcional e democrático, o que a tornou inimiga do nazismo. Vou dizer para você, inclusive, que a Bauhaus criou um método de ensino completamente diferente dos métodos acadêmicos e formais que existiam nesse período histórico, certo? Alguns movimentos foram perseguidos, outros cooptados, né? Trazidos para regimes totalitários, como, por exemplo, o futurismo se engajando ao fascismo e ao nazismo. Essa diversidade de posições revela que a arte moderna não foi não foi homogênea, não tinha uma ideia só, certo? O que a relação entre estética e a ideologia, e que a relação entre estética e ideologia é complexa e muitas vezes contraditória. Agora vem a pergunta: considerando as 5 imagens apresentadas, dadaísmo, surrealismo, futurismo, Bauhaus e as imagens da propaganda nazista, inclusive com os vídeos da Leni Riefenstahl, analise as diferentes formas como a arte... Analise as diferentes formas como a arte do início do século XX se relacionou com as transformações políticas e sociais, ok? Então a gente está falando aqui de transformações políticas e sociais. Não podemos esquecer isso. Transformações políticas e sociais. Em sua resposta, você deve explicar como as características estéticas de cada movimento estão diretamente ligadas a essas transformações, né? As suas posições ideológicas a essas transformações. Vamos lá, então. Eu vou abrir todas aqui para a gente analisar. Vamos começar, então, pela fonte, certo? Essa é a obra que a gente vai começar a analisar. Essa é a fonte
do Marcel Duchamp, né? Uma das obras mais emblemáticas até hoje, né? Porque ela é um objeto massificado, ela não foi feita pelo artista, ele simplesmente escolheu a obra, posicionou a obra de uma forma diferente do convencional e, detalhe, colocou a obra no museu. Essa colocação da obra no museu faz todo sentido para o que ele quer, porque o museu ele é esse ambiente que transforma objetos comuns em objetos artísticos, em arte, né? Desculpa. A história dessa obra é muito interessante, mas eu não vou entrar inteiramente nela aqui. Você tá vendo que a assinatura não é Marcel Duchamp, M. Duchamp, é R. Muti. 1917. Por quê? Porque ele faz um jogo na galeria, ele já estava nos Estados Unidos, e para testar se realmente aquelas pessoas tinham esse olhar contemporâneo, se a galeria era moderna de fato, contemporânea de fato, ele coloca a obra como um desconhecido, anônima, como se fosse um desconhecido. A obra é rejeitada, certo? E aí o desdobramento acontece, ele cria uma situação em que ele coloca a galeria, os galeristas, os artistas americanos numa posição muito ruim, porque eles passam a ser considerados, então, pessoas que não entendiam de arte, pessoas que não estavam ligadas ao que havia de mais contemporâneo na arte. O que esse objeto está trazendo de social e político? Ele traz uma transformação extremamente grande. É dizer, o papel do artista não é mais aquele papel de fazer algo genial, até porque o gênio estava entrando em decadência, A ideia de gênio estava sendo muito massacrada por esses caras aqui, Além disso, ele estava falando, inclusive, do comércio da arte, O comércio da arte estava ficando algo extremamente, se a gente pode usar essa palavra na época, eu acho que sim, consumista, estava ficando exacerbadamente repulsivo. Nesse sentido, ele cria uma obra tão repulsiva quanto, que fala de excrementos humanos, de urina humana, e ele chama ainda a obra de A Fonte, como se ali fosse, como se a urina humana fosse a fonte, da juventude, da consciência, da sabedoria e tudo mais, certo? Politicamente, esse objeto está transformando questões importantes dentro e fora da arte. Ela está apontando para um universo e destruindo outro, Ela está destruindo um universo tradicional, certo? De beleza, De padrões de beleza, e construindo um universo muito maior, muito mais expressivo, A gente chega, inclusive, ao sample, hoje em dia, que o hip hop, que outras áreas mais técnicas da música, a música eletrônica usa muito, os samples. Eu pego um trechinho de alguém, escolho na prateleira dos trechos de música do universo um trechinho, pego, reformulo ele, mudo ele um pouquinho e coloco ele na minha música. Cara, é exatamente o que está acontecendo aqui. A transformação social e política já está dita, já está expressada, vai agora fazer o seu texto. Essa obra aqui, é uma obra de Salvador Dalí. Salvador Dalí. Ele aproximou um pouquinho mais, porque eu acho que eu consegui clicar ali. Vamos ver se ele vai conseguir aproximar agora. Essa é uma obra de Salvador Dalí, certo? O Dalí, para fazer só um preâmbulo antes, ele é um espanhol, ok? Muito católico, por isso você vai ver obras dele, por exemplo, com sinais católicos muito claros, ok? Aqui o peixe, Essa fruta que eu não lembro o nome, mas a gente come ela, se eu não me engano, no ano novo para dar sorte, Os tigres, e aí a questão toda explícita
da própria psicanálise. Freud disse um dia que o Dalí foi um dos únicos a entender a psicanálise, um dos únicos artistas a entender a psicanálise, e aqui o Dalí joga com um instinto, né? Um instinto animal, um instinto da guerra, um instinto da arma, certo? E o corpo de uma mulher nua. Óbvio que é um quadro surrealismo, e a compreensão objetiva de um quadro surrealismo é quase ridícula, né? Mas a gente está tentando fazer relações para você entender a obra, né? Esse elefante aqui remete a outras obras dele também, ok? E a obra mais conhecida dele, que é uma obra chamada... obra chamada A Persistência da Memória. Vai explorar um pouquinho essa obra, que você vai ver... Não vai ver não, cara. Pronto, desculpa a confusão entre essa obra aqui, ó, A Tentação de Santo Antônio, de 1946. Esses elefantes vão aparecer muito nessa obra aqui, ok? Então aqui a gente tem o contexto do inconsciente. O surrealismo, veja, contexto social e político. O surrealismo está tirando o foco, né, vamos dizer assim, da realidade objetiva, certo? Embora a pintura, veja, voltou a ser muito realista, né? O próprio Salvador Dalí era um cara que pintava extremamente bem dentro da pintura de técnica realista. Mas o tema da obra, a temática da obra, a profundidade, né, para onde a obra vai, está apontando para outra direção que não é a direção objetiva. Qual é a direção aqui? A direção é do inconsciente humano, né? Essa ideia de que nós não somos só... nós estamos acordados, nós estamos no estado lúcido, mas nós não nos movemos a partir somente deste estado de lucidez, né? Existem outras coisas, existem outros elementos que são maiores do que nós, e nos devoram como um todo, né? O homem ainda está, né, de certo modo, jogado, né, no inconsciente. A gente faz as coisas, a gente age muitas vezes sem pensar, mas esse sem pensar, quando a gente analisa, quando a gente faz a análise, né, e eu estou dizendo análise psicológica mesmo, a gente percebe que tudo está na nossa infância, tudo pode estar num trauma, né? Então ele está desviando o ser humano para parar de olhar para o mundo real e olhar para dentro de si. Essa é a grande transformação social e política que o Dalí está fazendo. O surrealismo, de um certo modo, ele não trata diretamente a política, certo? Como o dadaísmo, né? Como a fonte trata, o mercado artístico. O Dalí foi um dos vendedores de obras mais, né, vorazes, assim. Fazia festas homéricas e desenhava umas coisinhas lá, boquetinha lá, e vendia por $10 mil para as pessoas que frequentavam as festas dele, ok? Então ele era um consumista voraz, assim. Tem vídeos dele com animais que não eram pets normais, né? Com tamanduás passeando por Nova York, por exemplo. Vai dar uma olhada. Mas a questão social e política aqui está refletindo sobre esse novo homem, né? Esse homem que está se criando nesse novo ambiente no final da Segunda Guerra Mundial, e o homem não pode olhar mais, não deve olhar só para a realidade, ele deve olhar para dentro dele mesmo e descobrir aquilo que existe dentro dele mesmo. Essa é uma grande revolução cultural, política e social, ok? Deixa eu ver se eu pus aqui. Aqui a gente tem uma obra do nosso Umberto Boccioni, certo? Que é um futurista. O futurismo, ele está ligado à velocidade, ele está ligado à tecnologia, ele está ligado a tudo que é novo e inovador. Porém, certo? Porém,
ele está ligado também a uma coisa extremamente importante, que é a guerra. No próprio movimento, e aqui a gente vê, né, homens, lá embaixo, ao canto inferior esquerdo, você consegue ver homens, né, com seus fuzis. Olha só a obra, né? Change of the Lancers. Aqui, ó, traduzindo agora, carga dos lanceiros, né? Tem tudo a ver com guerra, uma obra como essa, né? Tudo a ver com velocidade, com explosão, com energia, com força. Aguenta aí. Essa, eu digo que é uma obra muito importante do futurismo, do pai do futurismo, de Giacomo Balla, que trabalha a ideia da luz elétrica. Esse é um poste de luz elétrica que, de certo modo, está representado mais poderoso, mais vibrante, mais do que a própria Lua, que é objeto de idolatria dos poetas, das poetisas, né? Então a ode, né, o que o futurismo tem de essencial é essa ideia do que é moderno. Essa obra aqui, ó, deixa eu ver se eu pego para vocês darem uma olhadinha aqui. Vamos lá. Essa obra aqui, ó. Essa obra também é bastante emblemática, né? Onde a fotografia está ligada a fotografia tá ligada à imagem, né? Esses pezinhos se movimentando rapidamente, os pés da própria mulher, a própria cordinha, né, do cachorro, nada mais é do que uma fotografia de curta exposição, onde a gente vê os pezinhos se movendo, né? A velocidade, então. Obviamente que a tecnologia, beleza? Certo? A força, o vigor, como eu falei, olha só, obras inovadoras também foram apresentadas pelo futurismo, mas num certo momento, aqui, né, ó, nós queremos glorificar a guerra, né? Única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se move e se morre, e o desprezo pela mulher. Olha só o que é o futurismo, né? Olha o que é o futurismo, na verdade, em toda a sua extensão. Então a gente está falando de uma obra que tem aqui um vigor, né? Uma velocidade, aponta para novas direções, novas tecnologias, novas formas, novos formatos, mas que está associada ao universo de morte, de exclusão, né, de machismo, certo? Até porque você acabou de ver, aquilo é parte do manifesto futurista. Todo movimento, né, feito por várias pessoas na Europa tinha um manifesto que era publicado em jornal, beleza? E por último agora, vamos para Bauhaus. A Bauhaus, ela foi uma escola de design, todo arquiteto vai estudar a Bauhaus, mas a Bauhaus não foi só isso, beleza? Desculpa. A Bauhaus criou, né, elementos importantíssimos e via no cotidiano, certo? Não só na arquitetura, mas no cotidiano, cadeiras, utensílios, a possibilidade de você criar objetos que não eram só, né, objetos, mas eram obras de arte, no sentido em que elas eram objetivas, diretas e funcionais, né? Agora, a Bauhaus não criou só isso, não. A Bauhaus criou um método de estudo também, que era um método de estudo bastante importante nas décadas que ela entrou em vigor, né? Que era um estudo que não era centralizado no professor, né? Não era hierarquizado, certo? Só esses dois pontos, né? A falta de hierarquia, né? A descentralização, o conhecimento que também estava no aluno, que parece muito Paulo Freire, né? Tudo isso mexeu com os ideais, né? Ou colocou em alerta os nossos queridos e maravilhosos,
nazistas. Eu tô falando de forma irônica, obviamente, né? Dá uma olhada aqui, ó. Crianças alemães leem um livro de propaganda antissemita intitulado O Cogumelo Venenoso. A menina à esquerda segura o volume complementar. A tradução do título deste é: confie tanto no juramento de um judeu quanto em uma raposa no mato. Certo? 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Essa é a Leni Riefenstahl, que é a cineasta nazista. Ela foi massacrada por todos os cineastas do mundo, evidentemente, porque se engajou no movimento nazista, mas, segundo ela, ela não ia perder essa oportunidade de filmar Hitler, de estar ali e apresentar para a humanidade essa nova leitura de mundo. Nesse site, você vai encontrar uma porção de propaganda nazista, inclusive frames dos próprios filmes dela, ok? Então aqui, voltando à questão, a gente vai tratar das questões políticas e sociais de todas as obras. Acho que foi isso o que a gente fez. Vamos para a próxima, então. Agora, as duas outras são mais simples e mais fáceis. As definições de modernismo brasileiro: Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Essas duas pessoas vão ser as bases para a gente construir essa questão. Então vamos lá. A Semana de 22 em 1922, a Semana de 22 em 1922 propôs, e se você não conhece a Semana de 22, conheça, pelo amor de Deus, porque cai sempre, cai em vestibular sempre. Propôs uma ruptura com o academicismo, ok? E a busca por uma arte genuinamente brasileira. No entanto, os artistas modernistas não formavam um bloco homogêneo. Havia diferentes projetos estéticos e ideológicos em disputa. Enquanto alguns definiam a absorção crítica das vanguardas europeias por meio da antropofagia, né? Eu vou deglutir, eu vou digerir aquelas vanguardas e vou, né, vomitar, né, um estilo brasileiro. Outros priorizavam a representação direta das desigualdades sociais da cultura popular brasileira. Esta última foi chamada de regionalismo ou, né, realismo social. Aí a pergunta: compare as duas obras apresentadas, identificando aspectos formais, uso da cor, composição, figura e temáticas, representação realista ou simbólica do Brasil, do povo, da natureza. Em seguida, relacione cada uma delas a uma vertente distinta do modernismo brasileiro, antropofagia ou realismo social, justificando sua resposta em elementos concretos das telas. Vamos então abrir agora as duas. Vamos lá. Tarsila, a gente tem aqui o Abapuru. Atenção aí. O Abapuru quer dizer a mesma coisa que antropofagia. Antropo, homem, fagia, comer. Canibalismo, homem que come o homem. O Abapuru é exatamente isso na língua tupi, né? Abapuru, o homem que come o homem, ok? Nesse caso, ela mostra uma pintura muito, muito bonita, né? De cores muito simples, de um degradê muito profundo, né? Eu diria, inclusive, que é uma visão cubista dessa figura andrógena que aparece na tela, uma figura inclusive sem sexo, né? Ela aparece com elementos separados. Veja que o braço direito, né, ela está completamente separado do corpo. O braço esquerdo da mesma forma, de forma mais radical ainda, né? Esse braço aqui, ó, né, que é na verdade o antebraço com a mão apoiada na cabeça, não tem o braço, ó. Não tem o braço, por isso explicita ainda mais essa separação e essa relação com o cubismo que a Tarsila tanto flertou, né? Ao mesmo tempo, ela está trabalhando com imagens extremamente quase surrealistas, né? Esse homem, né, que olhado de baixo para cima, né, vira um homem gigante, com um sol e um cactus, que nem é tão assim uma paisagem brasileira, esse cactus, né, talvez nordestina, né, mas ela é tão forte, ela acertou tanto na obra, né, nesse sol laranja, não dizendo só da cor, mas da fruta, né? Esse céu azul que nem parece azul, parece um veludo, tanto é que existe uma sombra, né? O cacto gera uma sombra nesse céu que é ao mesmo tempo fundo teatral. Será? Será? Né? Aqui o ideal é antropofágico, o ideal é criar,
né, uma nova forma, uma nova estética, uma nova brasilidade, né? Antes disso, a gente tinha naquele momento e durante todo momento, e cara, até hoje, uma elite extremamente cafeicultora, cana-de-açúcar, boi, né, agropecuária, beleza? Interessada nos próprios interesses. Interessada nos próprios interesses, ok? É uma elite que não quer a industrialização brasileira. Uma elite que está satisfeita com o poder que ela tem, até porque são as pessoas de mais poder no Brasil até hoje. Se você vai ver quanto que o Estado brasileiro, mas só um detalhezinho, né? Todo o Estado do planeta, todo ele, né, dá para a agricultura um grande incentivo. O brasileiro vai dar uma olhadinha nos planos safra por aí, né? Então a gente está falando do Brasil antes da semana de 22, que era um Brasil cafeicultor, cana-de-açúcar, boi, gado, né? Esses caras estavam interessados em fotografia, em imagem realista e não em modernidade, certo? A Tarsila está trazendo algo novo, algo moderno, que apresenta um Brasil inovador, né? São Paulo, inclusive, a Semana Moderna Brasileira acontece no país inteiro, certo? Mas em São Paulo ela é mais forte, patrocinada mais fortemente, porque tanto os agros, né, de São Paulo como as indústrias de São Paulo viram uma oportunidade de superar a política do café com leite, né, que era a política que dava ora o poder para São Paulo, ora o poder para Minas, né? A gente durou muitos anos dentro dessa dicotomia São Paulo, Minas Gerais. Tudo isso está por trás dessa imagem que traz, como eu vou repetir aqui, um ideal novo, né? A Tarsila faz parte desse grupo de artistas que vai para a Europa, aprende os movimentos, vem cá, mistura tudo num caldeirão só e trabalha as ideias de brasilidade. A outra obra é essa daqui, ó, Os Retirantes, né? Retirantes de Cândido Portinari. A obra, ela é extremamente poderosa. A obra faz uma relação com a fome brasileira, com a desgraça brasileira, com a peregrinação dos nordestinos pelo Brasil inteiro, né? Então a gente vê uma obra extremamente agressiva do ponto de vista estético também. Repara que os músculos estão sendo mostrados, mas com linhas muito fortes, linhas, né, com riscos intensos, certo? A cor não é intensa, a menos no fundo e ainda olhe lá, né? Não é um céu azul como o céu da Tarsila, mas ainda é um céu azul, né? A pá não é uma pá, é simplesmente um cajado, né? O neném não é um neném, é um saquinho, né? Veja que a criança magra, certo? Ela está relacionada muito mais, inclusive, com o movimento realista francês do século XIX, 1800 e finalzinho, ok? Que vai mostrar a realidade dos trabalhadores franceses. 16 horas de trabalho, o homem e o filho na mesma profissão, nunca sairão disso, né? Há pesquisas hoje que mostram que precisa de 8 gerações para uma pessoa sair de uma classe e ir para outra, né? Então aqui a gente tem um outro modernismo, já em 1944, óbvio, mas um outro modernismo que está olhando para o Brasil profundo, que observa o Brasil como ele, vamos dizer assim, como ele é também, tá certo? Como ele é também ou como ele realmente é, né? Então, assim, para não ficar pirando muito, cara, é essa a resposta, é por aí que você vai caminhar, né? Você vai comparar essas duas obras, onde uma é nitidamente antropofágica e busca essa raiz do Brasil, da brasilidade, dos símbolos, né? A obra da Tarsila virou símbolo nacional. Inclusive, ontem saiu uma propaganda do espetáculo da Cláudia Raia, Tarsila e a Arte, um musical, inclusive. Não é esse o título não, mas busca aí.
onde aparecem com IA obras da Tarsila do Amaral, vamos dizer assim, crescendo no ambiente brasileiro, né? Nos estados brasileiros, perto de símbolos históricos brasileiros. Dá uma olhadinha nisso, porque é muito, muito interessante a propaganda feita pela Cláudia Raia nesse espetáculo. E, do outro lado, o realismo social, que tem tudo a ver com o Brasil profundo, com denúncia, com o realismo francês do século XVIII, que denuncia, né, o trabalho, a escravidão, a pobreza, a fome, certo? É isso. Vamos para a última, então. Estamos chegando aos 50 minutos, eu peço desculpas. É isso mesmo, a análise é profunda, mas essas duas questões são as mais fáceis. Vamos lá, então. A gente tem aqui o Jackson Pollock para discutir e o Andy Warhol para discutir. Nas décadas de 50 e 60, a arte norte-americana passou por duas revoluções estéticas aparentemente opostas. Jackson Pollock, expoente do expressionismo abstrato, com uma obra que era o registro direto do movimento corporal do artista, da sua energia e subjetividade. Aproximadamente uma década depois, Andy Warhol, líder da pop art, utilizou a serigrafia, técnica industrial de impressão, para produzir múltiplas imagens idênticas de ícones da cultura de massa, como Marilyn Monroe. Ambos os movimentos nasceram em Nova York no pós-guerra, mas propuseram caminhos radicalmente distintos para a criação da arte. Pergunta. Então veja, essa introdução da pergunta te direciona bastante, vai fundo nela, beleza? Explique as técnicas de dripping, action painting, né, a de Pollock, e a serigrafia de Warhol. Em seguida, compare as duas abordagens, as duas obras, né, discutindo como cada uma rompeu com a tradição pictórica anterior e como expressaram diferentes concepções de autoria, originalidade e relação com a sociedade do seu tempo. A autoria, grifa, originalidade, grifa, relação com a sociedade, grifa, né? Aponte também em que sentido ambos os artistas, apesar de suas diferenças, contribuíram para a mudança do eixo cultural mundial para Nova York. Bom, eu começaria essa pergunta falando sobre o dripping e o action painting, né? E a serigrafia. É assim que a pergunta pede, é para lá que nós vamos. O nosso querido Jackson Pollock, peraí, deixa eu voltar aqui, volta bebê, isso, Jackson Pollock, certo? Ele é o cara, vou colocar imagens aqui, ó, ele é o cara que vai tirar, então veja as transformações, né, que ela vai fazer. Ele vai retirar a obra do cavalete, vai colocar a obra puramente no chão, vai gotejar o dripping em cima dela, fazendo movimentos corporais, o action painting, ok? O action painting era uma revolução completa nesse momento. Nesse momento, apesar de já ter existido, né, uma revolução gigantesca com a obra A Fonte, em 1917, pelo Marcel Duchamp, essa era uma obra que voltava para a pintura, né, fazia a pintura ser, de novo, objeto da arte, as atenções estavam finalmente, né, voltadas novamente para a pintura, mas ele expressa, ele cria uma estética completamente diferente, né? O expressionismo abstrato ele é muito amplo, tem vertentes diferentíssimas. O próprio Jackson Pollock, né, ele vai trabalhar, ele começa figurativo e vai ficando abstrato, certo? Até chegar numa abstração bem grande mesmo, como essas obras aqui que vocês estão vendo, né? Algumas obras figurativas ainda, ok? Mas o expressionismo abstrato ele é muito amplo. Você vai ter gente como Rothko, por exemplo, que vai trabalhar com cores suaves, com delicadeza, e o Jackson Pollock com essa força. Por isso, o expressionismo, essa relação com o expressionismo alemão, né? A força, a brutalidade, a agressividade, né? Nesse caso, gestual, a retirada da obra do cavalete, vanguarda total, né? Vou pisar na obra. Você veja aqui o rolo, né? O rolo de algodão cru está aqui. O rolo de algodão cru está aqui, ó. Certo? Ele nem corta, ele tá ali, se ele quiser estender mais, vai. Se o espaço tiver espaço, né? Se
o salão dele, se a galeria dele, se o ateliê dele tiver espaço, ele pinta uma obra maior ainda, né? Então, essas são as características do dripping e da action painting. Eu também falei um pouquinho aqui do expressionismo abstrato. Serigrafia. A serigrafia é essa técnica de pintura através de uma tinta especial. Ó, aqui tá o processo. Ó. Então você tem uma impressão, certo? Você tem aqui a placa azul com uma tinta especial. Aqui corta o processo no meio, né? Porque você faz o quê? Você coloca essa impressão em cima dessa placa verde, que já tem que estar, obviamente, na moldura. Aí você coloca uma luz, beleza? Uma luz. Fica ali meia hora, 1 hora, sei lá, 10 minutos, dependendo da intensidade dessa luz, em cima. Essa luz queima uma área e não queima a outra. Veja que então, ó, a parte queimada, ela vai ficar, né, extremamente protegida, vigorosa, não vai passar tinta nessa parte verde aqui. Já a parte que foi protegida pelo preto vai passar tinta, porque aí você descola, você lava ela, né? Você lava ela, sai a tinta, porque o preto não permitiu que a luz entrasse. Lembra que o preto absorve tudo e não reflete, né? Ele só absorveu. Aí depois você passa a tinta, né? Passa o rolinho por cima, como esse cara tá fazendo aqui, ó. E aí você vai ver a parada acontecendo. Coloca lá, põe um vídeo de serigrafia. Esse processo aqui é um processo, vamos dizer assim, é um processo massificado. É um processo genuinamente da década de 60, final de 50 e 60, onde a massificação da obra de arte, do consumo, dos ícones populares, né, do próprio universo de massa vai ser explorado de forma fantástica, de forma assim nunca vista antes, né? E ele faz um ícone feminino, ele faz um ícone sexual, ele faz uma mulher, né, toda repetida, serigráfica, certo? Num díptico, que é metade colorido, metade, você vê aqui ao meio essa divisão, né? Metade preto e branco. O díptico, os dípticos e os trípticos eram imagens religiosas que ficavam como livros para serem abertos, gigantescos, no altar-mor, né? Então aqui, além dele estar dando esse caráter muito contemporâneo, usando um processo contemporâneo, falando da imagem contemporânea, ele está, na verdade, ligando a algo sagrado, aos dípticos, né? Essa sacralidade que essa imagem tem, né? Vamos ver aqui. Tem mais uma coisinha importante aqui. O Walter Benjamin tem um livro que trata muito bem disso, né? A perda da originalidade da obra, né? Em relação às cópias. Você vai ver esse livro do Walter Benjamin, A Era da Reprodutibilidade Tecnológica, o título acho que é um pouco esse, procura aí que você vai achar com certeza. Ele fala sobre essa perda da aura. A aura da obra de arte, né? A aura que o original tem, beleza? Em relação à cópia. A cópia, até então, no Renascimento, no Barroco, no Neoclassicismo, até então, né? Ela era menor ou simplesmente desvalorizada totalmente, né? Agora aqui, a cópia, ela é fundamental para o nosso sistema de vida, né? A gente gosta de ter celulares iguais, a nossa água é igual, a obra, né, de arte reflete, o artista também reflete esse tipo de coisa. Vamos voltar para a questão para ver se a gente não esqueceu nada. Falamos das técnicas, compare as duas, discutindo cada uma que rompeu com o seu período. Nós falamos bastante disso, autoria, originalidade, falamos no final aqui, relação com a sociedade e seu tempo, também falamos, aponte também o sentido de ambos os artistas, apesar de suas diferenças, contribuíram para a mudança do eixo cultural. Importantíssimo isso. Se Jackson Pollock, vou até colocar aqui nele, se Jackson Pollock, estava lá na outra. Se Jackson Pollock foi o primeiro vanguardista, né, a
a dizer assim, olha, nós aqui nos Estados Unidos podemos produzir e estamos produzindo originalidade, porque é isso o que a arte vive, né? A arte vive de ideias originais, ok? Apesar da cópia hoje ser muito disseminada, o primeiro original é o que vale, né? No final, ainda o original vale muito, certo? Então, nesse momento histórico que os Estados Unidos estava recebendo muitos artistas, filósofos, cientistas, né? Vocês sabem disso, com o projeto Oppenheimer, da Europa toda, do mundo todo, né? Estava sendo o eixo migratório do mundo, ok? Financiando o mundo inteiro, muita grana rolando, ele acaba virando através de um artista seu, um artista nativo, né, um americano, acaba criando uma estética nova, algo novo para mostrar para o mundo, né? Daí depois surge Andy Warhol, né? Antes disso, vem a poesia beatnik, que a gente não vai entrar aqui, mas a poesia beatnik vai revolucionar e vai estar ligada, inclusive, ao Jackson Pollock, né? O Andy Warhol é um cara mais urbano, né? Que vai ter uma relação, inclusive, com o Basquiat, que é um artista de rua, ok? Então, basicamente é isso. Esses dois caras, Jackson Pollock e Andy Warhol, vão conduzir, deixa eu pôr até aqui, ó, vão conduzir os Estados Unidos a uma revolução cultural histórica, certo? Criando obras de arte que vão traduzir o seu tempo, mas que ao mesmo tempo vão inserir os Estados Unidos na vertente da história da arte mundial. Gente, ufa, é isso. Valeu, fui!